Então, hoje estamos aqui com um aulão sobre o projeto de lei complementar 68 de 24. E qual é o objetivo dessa aula, né? Considerando aí que nós teremos, nos próximos meses, sempre um aulão aí para atualizar e trazer aí as novidades, né? Até a gente chegar à tão sonhada o texto final pelo Senado Federal, para que possamos efetivamente colocar em prática, né? Então, na nossa aula de hoje, qual é a proposta? Inicialmente, eu vou fazer uma visão geral, né, da reforma tributária, transição, o que nós temos até hoje, principalmente nas 2 últimas semanas aí que nós tivemos a alteração dos projetos. Na sequência, a proposta é a gente iniciar um estudo das regras gerais do projeto de lei complementar. Então, hoje nós vamos tratar dos elementos essenciais do IBS e da CBS. Então, a ideia é que as próximas aulas que nós tivermos em setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente vai avançando nesse estudo dirigido, sendo que hoje eu não vou falar da tributação especial, dos tratamentos diferenciados, vamos focar no que a gente chegou até agora, então todas as aulas eu vou fazer essa atualização, e os elementos essenciais dessa nova espécie tributária que nós teremos que conviver aí a partir de 2026, tá bem? Bom, então o que eu trouxe aqui no material? Vamos lá. Primeiramente, né, a visão geral da reforma tributária para aqueles que, porventura, estejam iniciando o estudo a partir de hoje, né? Nós temos a instituição do chamado IVA Dual, né? Lá no exterior, nós temos uma tributação sobre o valor agregado, né? Então, a tributação sobre o consumo, ela não traz tantas espécies tributárias como nós temos no Brasil, e esse sempre foi, né, o ponto criticado pelos demais países em relação ao Brasil, o nosso sistema tributário sempre muito complexo, né? Então, lá no exterior, nós temos o imposto sobre valor agregado, a ideia foi trazer esse modelo para o Brasil, só que temos aí realmente um longo caminho a percorrer em função da sistemática, né, de distribuição dessa arrecadação tributária entre estados e municípios, né? Então, esse é o principal ponto de discussão da reforma tributária, que traz esse curso, esse longo curso de implementação em função da adaptação aí das legislações entre estados e municípios. Então, quando a gente fala IVA Dual, eu estou falando de uma nova espécie tributária que vem substituir, né, tanto os impostos sobre o consumo, que no caso o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e o ISS, que é o atual Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, como também estou falando do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, que a gente não vai falar dele hoje, né, porque ele vai ter uma tratativa diferenciada, ele vai ter aí uma vida um pouco mais longa, né? O IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e sobre a ótica das contribuições sociais, teremos aí a substituição tanto do Programa de Integração Social, que é o PIS, como a contribuição para financiamento da Seguridade Social, conhecida como COFINS. Então, esses tributos, né, ao longo do período de transição, eles vão ser aí transformados, né, em 2 novos tributos, uma contribuição, que seria a contribuição sobre bens e serviços, de competência federal, né, substituindo aí PIS, COFINS, IOF, né, e IPI, e o Imposto sobre Bens e Serviços subnacional, substituindo o ICMS e o ISS. Além do IVA Dual, nós teremos aí uma nova espécie tributária também, né, que todo mundo aí no mercado comenta, né, que é o antigo revertido de novo, que é o imposto seletivo, né? Então, é o imposto seletivo que a gente vai falar um pouco adiante, específico para algumas espécies de produtos, tá bem? Falando de características, principais características aí, tanto da CBS como do IBS, né? Primeiro, uma legislação unificada, é isso que se busca, né, ao longo aí do período de transição, incidindo, né, nas operações com bens materiais ou imateriais e serviços,
Então, hoje eu estou trazendo aqui, a gente vai navegar sobre os principais artigos, sai um pouco das matérias de jornais, né? Porque vocês, com certeza, devem estar acompanhando aí todos os meios de comunicação divulgando o que está sendo alterado, mas sai um pouco, né, das notícias e entrar aí na legislação, no texto legal, começar a fazer um estudo dirigido, tá? Característica, não cumulatividade, só que uma não cumulatividade plena, de uma forma diferenciada do que a gente tem hoje, né? Visto que hoje, quando a gente fala de apropriação de créditos, nós fazemos a compensação na apuração tributária, mas não necessariamente aquele contribuinte ele recolhe aquele tributo, né? Então, o governo permite a apropriação dos créditos, mas não tem segurança de que aquele contribuinte ele vai realizar o recolhimento daquele tributo. Então, nós temos, na nova legislação, uma sistemática diferenciada de pagamento, justamente para inibir, né, essa prática que os contribuintes, que alguns contribuintes têm, de realmente utilizar o seu direito a acreditamento, mas não cumprir a sua obrigação tributária, que é o pagamento do tributo, né? Possibilidade de utilização de saldo credor de PIS e COFINS durante a transição, né? E aí já tivemos aí um sinal positivo em relação aos saldos credores de ICMS, né? Então, na sequência desse aulão, nós vamos aí dar, né, outras aulas com tratamentos específicos voltados para apuração, voltados para o sistema de creditamento. Então, hoje, a ideia é colocar todos aqui na mesma página em relação aos artigos que tratam dos elementos essenciais. Em setembro, aí, a gente trazer, né, uma visão mais operacional, considerando que nós já temos aí as notas técnicas para a emissão dos documentos fiscais, tá? Possibilidade de ressarcimento, então, se o contribuinte ele realizou a apuração do tributo e resultou em um saldo credor, existe a possibilidade, regras para ressarcimento desse saldo credor e a avaliação, né, desse novo sistema de apuração de forma quinquenal, tá? Então, essas são as principais características. Bom, transição, né? Sempre muito importante a gente relembrar, né? Afinal de contas, a gente já está aí caminhando para setembro, logo teremos o 2025, e o 2025, efetivamente, é o ano que eu vou precisar arrumar a casa. Vou precisar rever o sistema, ver com o meu fornecedor de software, como é que ele está desenvolvendo, né, esse novo sistema para apuração desses novos tributos, porque a partir de 2026 efetivamente eu vou ter aí que iniciar essa transição, né? Então, nós tivemos, né, nessa timeline, 2023, a emenda constitucional 132, né, alterando a nossa Constituição Federal, trazendo, né, criando essas novas espécies tributárias, tratando, né, que em 2024, 2025, né, para que essas regras efetivamente tenham eficácia e tenham aplicação, seguindo a hierarquia das leis, né, a pirâmide das leis, quando eu vou descendo os degrauzinhos da pirâmide, eu vou precisar ter as leis complementares, e é esse o momento que nós estamos, né, o momento efetivamente aí, de julgamento e discussão dos artigos, dos projetos de lei complementar. Então, nós já temos o 68, que a gente está iniciando o nosso estudo hoje, e temos o 108, que nós vamos comentar também no decorrer das nossas aulas, né? Justamente para trazer as regras gerais de incidência desses novos tributos, né? E, na sequência, né, como toda lei complementar, nós também teremos a adaptação das legislações, né, das leis ordinárias que tratam das espécies tributárias, e por aí vai, né? As normas, os atos normativos, vamos ter que completar toda a pirâmide das leis para que efetivamente essa legislação, né, o contribuinte, né, possa operacionalizar esse novo modelo tributário, né? Então, leis, o que nós teremos? Leis complementares para regulamentar IBS, CBS, imposto seletivo, leis ordinárias para definir a alíquota do imposto seletivo e aspectos operacionais e gestão dos fundos, né? Porque o imposto seletivo, efetivamente, ele depende de lei ordinária.
né? Ele não depende somente das regras previstas na lei complementar. Regulamento do IBS e da CBS, desenvolvimento do sistema de cobrança. A gente vai falar disso. Como esses novos tributos eles serão pagos, né? 2026, efetivamente, né, é onde nós temos a largada. É o ano teste, tanto da CBS como do IBS, compensáveis com PIS e COFINS. Então, para isso, durante o ano de 2025, eu preciso, né, além de sistemas, treinar pessoas, criar a matriz de responsabilidade de quem vai fazer o quê, né? Então, algumas empresas, eu tenho o fiscal fazendo PIS, COFINS, ICMS e ISS. Algumas empresas, PIS e COFINS não está no fiscal. Então, eu preciso reorganizar, né, essa matriz de responsabilidade para agregar, né, durante o período de transição, mais o IBS e a CBS. Né? 2027, cobrança da CBS, extinção do PIS e da COFINS. Aí eu já começo a descontinuar e diminuir o meu trabalho, né? Redução a zero das alíquotas do IPI, exceto Zona Franca de Manaus, que a gente vai trabalhar isso numa aula própria. Cobrança do IS, do Imposto Seletivo. E aí, 2029 a 2032, transição do ICMS, do ISS para o IBS, né? Será um ano de bastante trabalho, já que a grande dificuldade é justamente essa migração, né, via aumento gradual do IBS e redução gradual das alíquotas do ICMS e do ISS, de acordo aí com essa escala de anos. E, finalmente, lá em 2033, né, a vigência integral do novo modelo e extinção aí, do ICMS e do ISS. Né? Então, o ICMS e o ISS, a extinção realmente levará um curso de tempo maior, em função da complexidade, né, e da arrecadação que hoje os estados e municípios possuem em tributos que são específicos para eles. Né? Na verdade, toda a discussão da reforma tributária, ela, pelo menos desde que eu trabalho aí na área tributária, ela tem levado em consideração as dificuldades, né, de implementar um novo modelo em função da forma de apuração e arrecadação do imposto estadual e municipal. Bem? Ok. Nós tivemos uma primeira etapa, uma primeira rodada, né, onde os principais pontos discutidos, né, foi o valor da alíquota padrão do imposto sobre o valor agregado, carnes e sal incluídos na cesta básica, então isso até o texto final da Câmara dos Deputados foi algo muito discutido, e hoje a gente tem uma pauta não mais, né, na Câmara dos Deputados, e sim lá no Senado Federal, que a gente vai falar aqui rapidinho antes de entrar especificamente aí no projeto de lei 61, lei complementar 61. Né? Então, carnes e sal incluídos na cesta básica, estabelecimento de regras para o sistema de cashback em despesas domésticas, como energia elétrica e gás. Então, assim, o sistema de cashback, né, mesmo antes da reforma tributária, nós já tínhamos esse sistema no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, ele hoje já tem um sistema de cashback implementado para famílias de baixa renda, então não é algo que está sendo estreado no Brasil, já existe um projeto piloto, né, no Rio Grande do Sul em relação a isso. O funcionamento do imposto seletivo, destinado a incidir sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, e a relação de profissões com a alíquota reduzida. Então, isso foi amplamente discutido aí na primeira etapa, né, de debate. Na segunda, né, que a gente está vivenciando agora, né, nós tivemos aí no dia 13 uma discussão ampla sobre esses pontos, né, embora que a gente saia um pouquinho do escopo de CMS, ISS, PIS, COFINS, né, mas certamente foi discutido, foi trazido no outro projeto de lei complementar, que é o 108 de 2024, a questão do imposto sobre transmissão, causa-morte, doações de bens e direitos, né, trazendo aí uma nova tributação também, né, como também trazendo possibilidades aí de incentivos fiscais, né? Então, isenção de impostos para entidades sociais, a alíquota máxima será definida pelo Senado, então continuamos aí acompanhando
a agenda de discussão. Estados devem definir a progressividade da alíquota, então ainda não temos um cenário definitivo, né? Vai continuar sendo debatido aí nas próximas etapas. Também houve a discussão em relação aos fundos de combate à pobreza. Hoje, nós temos, além da alíquota usual de ICMS, nós temos alguns estados com o FECP, né? Rio de Janeiro, FECP, para as mais variadas operações, e isso está sendo discutido para trazer um teto de 1% da receita do IBS para os fundos estaduais, tendo uma transição de 25 anos. Né? Então, é algo aí que vai impactar a arrecadação tributária e vai ter essa transição longa, justamente porque os estados, né, estão muito impactados nessa questão aí do FEC, que hoje já é uma arrecadação usual. O projeto de lei 108 trouxe o comitê gestor do IBS, né, composto aí por 27 membros indicados pelos chefes dos executivos estaduais, 27 representantes do conjunto dos municípios e 30% das diretorias técnicas ocupadas por mulheres, que é bastante interessante aí na composição do comitê gestor do IBS. Bom, falando de agenda e próximos passos, antes da gente adentrar especificamente aí no projeto de lei 68, lei complementar 68, né? Nós temos para a próxima semana, né, no dia 27, o impacto da reforma sobre a cadeia produtiva da construção civil. Então, quando eu passar esse material aí lá no grupo, eu tenho um link ali das próximas audiências que vocês podem acompanhar, né? Todo cidadão pode acompanhar essas audiências públicas, né, e escutar o que está sendo discutido entre os integrantes do Senado Federal. 28 de agosto, tecnologia e inovação. 3/9, impacto no setor de comércio e serviço. 10/9, cashback na cesta básica. 17, regimes aduaneiros especiais. Esse vai ser um debate bem importante, principalmente para o segmento de petróleo, né? Nós temos o Repetro, citado, referenciado no projeto de lei 68, a gente também vai ter uma aula aí para falar dos regimes aduaneiros especiais, zonas de processamento de exportação e regimes de bem de capital. 24 de setembro, regimes diferenciados específicos. 1/10, Simples Nacional, esse também vai ser um debate bem importante, porque o Simples Nacional ele está sendo impactado em relação à possibilidade dele calcular IBS e CBS por fora ou por dentro do recolhimento do Simples Nacional, né? Então, isso também vai ser um debate importante para questões de operacionalização dentro do regime de Simples Nacional. Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. 8/10, imposto seletivo. 15/10, transição e fiscalização, né? Quem será responsável em fiscalizar cada um desses tributos, se permanece ou não o último texto, a última redação da Câmara dos Deputados, e 22/10, a apresentação do relatório final. Né? Então, já temos aí essa agenda fixa, e a cada encontro que nós tivermos, nós vamos trazer aqui as novidades que foram discutidas nas reuniões anteriores aí, que antecederam a nossa aula, tá bem? Bom, agora saindo um pouco das notícias, né, indo mais para os elementos essenciais, né, tanto do IBS como da CBS, né, começando aí a exercitar o estudo da nova legislação tributária, essa é a nossa proposta, né, já não ficar só preso ao que está sendo veiculado. Então, eu tenho lá no artigo 1º, a partir do artigo 1º do projeto de lei complementar, né, os elementos essenciais, né? Então, o artigo 1º, a instituição do IBS de competência compartilhada entre os estados, previsto lá no artigo 156 da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 132, e a CBS de competência da União, prevista no artigo 195, inciso 5 da CF, também na redação dada pela Emenda Constitucional 132. Bom, ambos os tributos, eles são regidos pelo princípio da neutralidade. O que é o princípio da neutralidade? Né? Evitar distorções nas decisões de consumo. Por quê? Isso já ocorre hoje, né, com muita
recorrência? Nós temos a questão dos tributos incidindo em cascata, né, dos tributos que são calculados por dentro, né, o próprio ICMS é um tributo calculado por dentro. Então, essa nova proposta de sistema tributário é justamente prezar, né, por preservar e não trazer distorções na tributação sobre o consumo. Tá? Então, isso é a proposta, né, do princípio da neutralidade. Tá? Bom, artigo 3º, né, trazendo aí algumas definições. Bem, qualquer bem material ou imaterial, inclusive direito. Então, essa é uma definição totalmente nova para a gente, né? Porque quando a gente vai lá para os regulamentos de ICMS, a gente se depara com as definições do que é mercadoria muito mais voltada para bens tangíveis, né? Então, aqui a gente está falando de bem material ou imaterial, inclusive direitos. Fornecimento, a entrega ou disponibilização do bem material, a instituição, transferência, cessão, licenciamento ou disponibilização de bem material, inclusive direito, e prestação de serviço. Equipara-se a bens materiais as energias que tenham valor econômico, né? Para fins de incidência do IBS-CBS, considera-se operação com serviço qualquer operação que não seja classificada como operação com bem. Então, assim, logo lá no artigo 3º, já traz para nós uma mensagem de uma abrangência maior em termos de fato gerador. Né? Então, a gente estava muito acostumado a lidar com os fatos geradores de ICMS previstos lá na Lei Complementar 87, de 96, né? Muito voltado para bens tangíveis, os serviços para a lista prevista na Lei Complementar 116 de 2003, né? Então, agora a gente vai ter que deixar um pouco essas leis complementares de lado, né? E estudar, certamente, né? Será mais indicado quando for publicado em Diário Oficial da União, mas nada impede que já comecemos a estudar na redação aí do próprio projeto de Lei Complementar 68. Bom, o IBS e a CBS incidem sobre operações onerosas com bens e serviços, operações não onerosas com bens ou com serviços expressamente previstos nessa lei complementar. Então, nós temos uma relação, né, de transações não onerosas que também ficam sujeitos tanto aí ao IBS como à CBS. E as operações que trata esse inciso compreendem o fornecimento de bens ou de serviços e podem decorrer de qualquer ato ou negócio jurídico, tais como, porque a gente ficou se perguntando assim, poxa, e o aluguel? Né? O aluguel é um direito, então está lá dentro de bens, né? Então, eu tenho aqui no parágrafo 1º do artigo 4º a relação de operações, né, que são classificadas, né, dentro do conceito de fornecimento de bens ou de serviços. Então, alienação, compra e venda, troca, doação e pagamento, locação, a grande dúvida surgida, licenciamento, concessão, cessão, empréstimo, doação onerosa, instituição onerosa de direitos reais, arrendamento, inclusive no mercantil, né, que também é um outro direito, e a prestação de serviços. Né? Então, quando eu faço referência a bens ou serviços, eu também vou abranger as transações de locação e arrendamento mercantil, por estarem ali incluídos no conceito de direitos, né? Pelo próprio artigo anterior, nós tínhamos, inclusive, direitos, né? Dentro do fato gerador do IBS e da CBS. Assim, para o ICMS, fazendo um parâmetro entre IBS, ICMS e ISS, o conceito, os elementos essenciais trazem algumas mudanças, mas não muda a essência. Agora, quando a gente fala de PIS e COFINS, muda radicalmente, né? Porque nós temos duas contribuições, incidentes sobre faturamento, né? E nós temos hoje uma nova contribuição incidindo, né, sobre o fornecimento de bens e serviços. Então, houve aí realmente uma mudança bem substancial no conceito de fato gerador, quando eu comparo PIS, COFINS e CBS, né? Bom, artigo 5º do projeto de lei complementar. O IBS e o CBS também incidem sobre as seguintes operações, ainda que não onerosas, que foi exatamente o que a gente falou agora há pouco, né? Não necessariamente
transações onerosas, né? Então, fornecimento não oneroso ou a valor inferior ao de mercado de bens e serviços para uso e consumo pessoal do próprio contribuinte, quando esse for pessoa física, das pessoas físicas que sejam sócios, acionistas, administradores, membros de conselho de administração, empregados de contribuintes de que tratem as alíneas A e B. Então, fiz uma doação, né? Não estou cobrando, mas eu estou efetivamente ali dentro do fato gerador do IBS da CBS, né? Por ser um fornecimento não oneroso, ou ainda que eu faça, né, uma cobrança, seja um valor inferior ao de mercado. Fornecimento de brindes e bonificações, né? Então, isso permanece aí sujeito à incidência de ambos os tributos. Para o ICMS e no caso do ICMS, nós já tínhamos, né, previsão clara de bonificação, etc. e tal, né? Agora, para a CBS, por exemplo, PIS e COFINS, se eu tivesse uma transação, uma operação sem cobrança, eu não tinha PIS e COFINS, né? Então, o CBS entrou nesse escopo, né, também das transações não onerosas. Transmissões pelo contribuinte para sócio ou acionista que não seja contribuinte no regime regular, por devolução de capital, dividendos in natura e outra forma, de bens cuja aquisição tenha permitido a apropriação de créditos pelo contribuinte. Aí ele faz uma ressalva, faz uma condicionante. Demais fornecimentos não onerosos ou a valor de mercado de bens por contribuinte à parte relacionada. Aqui a gente tem um fato bem curioso, porque quando o projeto de lei complementar 68 ele faz referência à parte relacionada, ele faz uma comparação com a legislação de preços de transferência, né? Ele traz uma definição de partes relacionadas semelhante à definição de parte relacionada para preço de transferência. Ou seja, eu estou falando ali de uma relação de controle, eu estou falando de uma participação societária, eu estou falando de transações onde eu tenho influência entre as partes relacionadas, né? Eu estou falando de uma transação onde eu tenho indireta ou direta, né? Toda a definição que hoje nós tratamos aí na legislação de preço de transferência está sendo trazida, né? Introduzida para a legislação aí do IBS e da CBS, ok? Vamos lá. Bom, artigo 6º. Fato gerador. Nas operações em que haja fornecimento simultâneo de diferentes bens e serviços, sem a especificação do valor de cada fornecimento no documento fiscal, como é que eu vou fazer? Né? Vou aplicar as mesmas regras de tributação do fornecimento principal, caso eu tenha ali um principal e um acessório, né? E a gente vai ver no parágrafo único que é considerado como acessório, ou será aplicada a maior alíquota ou regime mais oneroso referente aos bens e serviços fornecidos nos demais casos. Isso nos remete, né? Quando a gente, para aqueles que estão aqui presentes, que trabalham com a tributação indireta, quando a gente fala do kit para o IPI, né? Quando a gente tem o acondicionamento de vários produtos em kit, pela legislação do IPI, isso é uma industrialização. E a tributação, ela segue o produto de maior alíquota, né? Então, às vezes, a gente faz, assim, umas comparações com a legislação que a gente tem atualmente. Então, aqui, né, se a transação daquele contribuinte não permite segregar preço, a gente já teve um outro capítulo também que nos remete quando a gente fala isso, que foi o capítulo do reconhecimento da receita para fins contábeis, né? As indústrias que trabalham com várias obrigações de desempenho, normalmente TI, eu tenho ali várias linhas de negócio, né? A indústria automobilística, eu vendo veículo, eu tenho a garantia, eu tenho, né, serviços adicionais a esse fornecimento de mercadoria. Então, se eu não tiver como segregar, então eu vou ter que entender, né? Existe o principal e acessório nesses produtos, esses serviços, senão vai ser a tributação mais onerosa. E para efeito de definição do que seria acessório, o parágrafo único ele traz, para fins do disposto no inciso 1, consideram-se fornecimentos acessórios aquele cuja ocorrência suponha
ao do fornecimento principal, ou seja, dependente da operação principal, ou que represente até 10% do valor do fornecimento principal. Né? Isso é a redação de uma lei complementar, certamente, né, quando a gente descer o degrau da pirâmide das leis, com certeza teremos um esclarecimento maior. Muito bem. Sérgio habilitou a câmera ali. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo, graças a Deus. Dificilmente a gente tem alunos que habilitam câmera, né? Dificilmente. O professor gosta. Bom, o artigo 7º. A partir do artigo 7º, então, o que a gente já falou, né? Já falamos. A instituição, no artigo 1º, como vai ocorrer o fato gerador em linhas gerais dessas novas espécies tributárias, e agora a gente vai falar de situações, né, em que não haja fato gerador, né, ou por uma imunidade tributária ou por uma não incidência. Então, o artigo 7º, ele traz hipóteses de não incidência semelhantes ao que a gente tem hoje nas leis complementares, né? Principalmente na lei complementar do ICMS, né? Fornecimento de serviços por pessoas físicas em função de relação de emprego, a gente tem isso na legislação do ISS, né? Do momento que eu tenho um vínculo empregatício, ali descaracteriza totalmente a figura da prestação de serviço sujeita ao ISS. Sua atuação como administradores ou membros de conselho de administração e fiscal e comitês de assessoramento do conselho de administração do contribuinte previstos em lei. Então, aqui já vincula a previsão em lei. Então, isso aqui eu não posso atribuir que seja um fato gerador de IBS ou CBS. Transferência de bens, a tão debatida transferência de bens entre estabelecimentos, a gente ficou anos discutindo isso, né? Até termos aí a lei complementar do ICMS. Pertencente ao mesmo contribuinte, observada a obrigatoriedade de emissão de notas de documento fiscal eletrônico, então está dispensando a obrigação acessória, mas não dispensa, perdão, a obrigação principal, mas não dispensa a obrigação acessória. Baixa liquidação e transmissão, incluindo alienação de participação societária, e aí com as ressalvas lá do inciso 3 do artigo 5º. Transmissão de bens em decorrência de reestruturações. Né? Isso aqui a gente também tem na Lei Complementar 87 de 96, né? Quando você tem aí uma operação de fusão, cisão, né? Então, o fato de você, na legislação atual, né, realizar a circulação de bens, né, ou até mesmo, né, houver a devolução de capital aqui na nova legislação, você não teria a incidência de IBS ou CBS. Rendimentos financeiros, com exceção das hipóteses aí para as instituições financeiras, a gente não vai falar delas, né? Então, o capítulo 2 do título 5, ele trata especificamente aí das instituições financeiras. Recebimento de dividendos e JCP e os resultados de avaliação de participações societárias, né? Então, dividendos está sempre indo e voltando aí na reforma, né? Mas para efeito de IBS e CBS, não se fala em incidentes, tá? Pode ser que com a reforma do imposto de renda, os próximos passos, né, da reforma da tributação sobre a renda, a gente venha se encontrar novamente aí com essa discussão, visto que os demais países, né, tributam dividendos. Né? Então, como o Brasil, efetivamente, há 2 anos, ele vem tentando nivelar, né, ele vem tentando trazer a prática internacional, né? Primeiro, nós tivemos aí a legislação de preço de transferência em 22, aí na sequência, né, a reforma tributária, tudo impulsionando o quê? Que o Brasil ele tenha condições de comparabilidade, ele tenha condições de negociação com os outros países, por ter, né, um sistema tributário semelhante, regras de preços de transferência também semelhantes. Então, é isso que se busca aí com toda essa mudança. Então, certamente, em algum momento, a gente vai voltar na temática de dividendos, mas não para IBS e CBS. Né? Demais operações com títulos e valores mobiliários, né? E aí também trazendo uma exceção para os regimes específicos dos serviços financeiros, que a gente não vai falar aqui, doações sem contraprestações em benefício de doador
E aí, outras hipóteses lá do artigo 7º, que fala de partidos políticos, órgãos públicos, que eu não achei muito pertinente, que não seria muito o dia a dia aí das empresas, tá bom? Muito bem. Imunidade. Artigo 8º, né? Então, aos poucos, né, tudo que a gente aprendeu, a gente tem que desaprender e aprender de novo, né? Esse vai ser o nosso papel. Levamos tanto tempo, às vezes, para decorar um artigozinho, lá da Lei Complementar 87, lá da Lei Complementar 116, do Regulamento do Imposto de Renda, né? Toda hora muda alguma coisa. Vamos ter que reaprender. Então, aqui no artigo 8º, nós falamos de imunidade tributária. Qual a diferença básica? Aqui eu estou falando de uma ausência de fato gerador proveniente da própria Constituição Federal. Né? Então, quando a gente fala de livros, jornais periódicos, isso é claro na Constituição Federal. Né? Então, eu estou apenas reproduzindo artigos da própria Constituição. Artigo 8º, exportações. Né? Então, o incentivo às exportações, ele está previsto na Constituição Federal. É trazido na lei complementar como imunidade tributária. Por quê? Porque é proveniente, né, de uma previsão constitucional. Fonogramas, videogramas produzidos no Brasil, né, contendo aí músicas, bem como os suportes ou arquivos digitais que as contenham, né, salvo se houver replicação industrial. Serviços de comunicação na modalidade de radiodifusão sonora, sons e imagens, recepção livre e gratuita, também é uma previsão atualmente, né, nas leis complementares, a lei complementar do ICMS, e de ouro quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Também já era algo previsto, não é muita novidade para a gente, bom? Considera-se, aqui é que a gente vai ter assim, uma mudança bem expressiva, né, no momento da ocorrência do fato gerador e como eu vou pagar esses novos tributos. Por quê? Voltando um pouco, né, para aquele conceito, aquele objetivo, né, do governo trazer uma tributação justa, uma tributação onde o contribuinte ele tem o seu direito, mas que ele vá cumprir certamente a sua obrigação. O que a legislação está trazendo de novo, né? O fato gerador no momento do fornecimento ou pagamento, então essa é a intenção do legislador, né? Ele vai vincular o crédito, o direito ao crédito, ao momento em que há o pagamento do IBS ou da CBS, e para isso ele está criando novas formas de pagamento totalmente eletrônicas e sincronizadas com a emissão dos documentos fiscais. Né? Aqueles que estão aqui presentes, que têm o dia a dia na área fiscal, devem ter acompanhado a nota técnica da nota fiscal eletrônica, já adaptando os layouts de documentos fiscais, justamente para fazer todo esse trabalho. Né? Então, a gente vai ter o rastreamento absoluto a partir do momento que o contribuinte ele emitiu o documento fiscal relativo a essa transação. Né? Então, fornecimento ou pagamento, mesmo que parcial, que ocorrer primeiro, nas operações com bens ou serviços, ainda que a execução continuada, ou seja, continuada ou fracionada, e que se torna devido o pagamento nas operações de execução continuada ou fracionada, em que não seja possível identificar o momento da entrega ou disponibilização do bem ou do término do fornecimento do serviço, como as relativas à água tratada, saneamento básico, gás encanado, geralmente o que é muito intangível, né? Serviços de telecomunicação, serviços de internet, energia elétrica, inclusive nas hipóteses de geração, transmissão, distribuição, comercialização e fornecimento a consumidor final. Ou então, em que se realiza o pagamento nas aquisições de bens e serviços pela administração pública direta e autarquias e fundações. Tá? Então, essa é uma mudança, porque eu vou ter efetivamente o rastreamento desse momento do fato gerador, né, para o pagamento do tributo, e o meu crédito ele vai ser permitido a partir do momento que o tributo seja pago. Hoje a gente tem o sistema de creditamento pela entrada. Recebi, fiz o crédito, não sei se vou pagar o tributo, mas netei e achei ali o meu tributo a recolher, mesmo que eu não recolha. Com a nova legislação, a proposta é que o momento do creditamento só ocorra quando houver o pagamento dos novos tributos. Tá?
Momento de ocorrência do fato gerador, né? Considera-se ocorrido no fornecimento. E aí vem as situações específicas. Serviço de transporte, iniciado no país, né? No momento em que eu iniciar esse serviço de transporte, no término, se esse serviço de transporte se iniciar no exterior, no término do fornecimento, no caso de demais serviços, em que o bem se for encontrado desacobertado de documentação fiscal inidônea, né? Então, aqui, já mesmo que eu não tenha a documentação, ou tenha uma documentação que não atenda os requisitos da nota técnica, né? Eu tenho ali automaticamente a ocorrência do fato gerador, como uma penalidade, e da aquisição do bem em licitação promovida pelo poder público ou em asta pública. Local da operação ou prestação, né, que é o momento onde que é o marco prefeito da cobrança do tributo, né? Bem móvel material, local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário, imóvel, bem imaterial, inclusive direito relacionado ao bem imóvel, serviço prestado fisicamente sobre o bem imóvel, o local onde o imóvel estiver situado, serviço prestado fisicamente sobre a pessoa física ou fluído presencialmente por pessoa física, o local da prestação de serviço, que já é o previsto aí na Lei Complementar 116, que sempre causou muitas discussões para efeito de cobrança do ISS, né? Serviço de planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos, espetáculos, exibições e congêneres, o local do evento, a que se refere o serviço, serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel, material e serviços portuários, o local da prestação de serviço. Né? Então, isso que é fixado aí como local da operação à prestação. Né? E aí a gente já vai linkando, poxa, isso aqui está lá na Lei Complementar 116, como é que está na Lei Complementar do ICMS, né? O que efetivamente traz de mudança, né? Transporte de passageiro, o local do início do transporte. Se for carga, o local da entrega ou disponibilização do bem ao destinatário. Exploração de via, né, ou rodovia, mediante cobrança, né, de pedágios, famosos pedágios que a gente tem. O território de cada município ou estado, ou do Distrito Federal, proporcionalmente à correspondente extensão da via explorada. Telefonia fixa e serviços de comunicação por meio de cabos, fios, fibras ou meios similares, o local de instalação do terminal, né? Então, esse vai ser um fato importante aí quando a gente tratar de telecomunicações, e demais serviços, demais bens móveis e materiais, inclusive direitos, o local do domicílio principal do destinatário, né? Então, desloca para o destino, o local da operação e prestação para efeito de cobrança dos novos tributos. Base de cálculo, né? Então, a gente tem, olha, no ICMS, né, o valor da operação, da circulação da mercadoria. Quando eu não tenho transação, quando eu não tenho um valor atribuído àquela operação, a gente tem base de cálculo tributável mínima, né, na Lei Complementar 87 de 96. Quando eu vou para a Lei Complementar 116 para falar do ISS, a gente tem o preço dos serviços, quais são as mais variadas, né, formas, de acordo com o município que a gente esteja tratando hoje. Então, por exemplo, Rio de Janeiro cobra tudo dentro da base de cálculo, né? Preço do serviço é tudo que for cobrado a título de reembolso, indenização, né? Então, tem município que é mais incisivo, né, na abrangência do preço do serviço, tem município que é mais devagar, né? Na prefeito de IBS e CBS, né, nós temos o valor da operação, salvo disposição em contrário prevista na lei complementar. Por quê? Porque eu tenho tratamentos específicos que a gente vai tratar aí nas próximas aulas, né? Então, os segmentos que trazem uma tratativa um pouco diferenciada, que tem redução de base de cálculo, a gente vai falar de cesta básica, a gente vai falar de outros segmentos aí que estão sendo beneficiados aí pela Lei Complementar 68, projeto de Lei Complementar 68. O valor da operação compreende o valor integral cobrado pelo fornecedor a qualquer título, inclusive acréscimos de decorrente de ajuste ao valor da operação, juros, multas, acréscimos e encargos, descontos concedidos sob condição. Né? Então, o que é o desconto concedido sob condição? Aquele que ocorre depois da transação que eu estou fazendo.
Se eu estou fazendo aquela transação ali, no momento da emissão do documento fiscal, eu concedo um desconto, é um desconto incondicional. Se eu emitir o documento fiscal, isso não mudou. Emiti o documento fiscal pelo valor cheio, aí eu negociei aquele preço daquela operação. Ah, se eu te pagar em menos tempo, você faz um desconto para mim? Não vou ter impacto na tributação. Por quê? Porque ocorreu no momento posterior. Isso não mudou. O valor do transporte cobrado como parte do valor da operação, no transporte efetuado pelo próprio fornecedor ou no transporte por sua conta e ordem. Os tributos e preços públicos, inclusive tarifas incidentes sobre a operação suportados pelo fornecedor, exceto aqueles previstos no parágrafo 2º. Demais importâncias cobradas ou recebidas como parte do valor da operação, inclusive seguros e taxas. Né? Então, está trazendo aí uma abordagem de base de cálculo um pouco mais abrangente, né? Que a gente vai precisar observar no detalhe de cada tipo de transação aí que as empresas venham a efetuar, né? E assim, o que é legal, né? Para vocês que estão, não sei como é que vocês estão avançados aí no estudo, né? Se vocês já estão muito avançados, já leram lá os 500 artigos do projeto de lei, se vocês estão iniciando agora, é legal, né? Eu fazer um paralelo do que eu tenho hoje na minha tributação, quais são as principais características da minha indústria, né? E qual vai ser o impacto dessa nova legislação. Isso é muito importante. Para efeito de precificação, para efeito de, consequentemente, fixação de base de cálculo, né? Porque antes da gente fixar a base de cálculo, o que é bem crítico nisso tudo? Eu posso ter contratos, eu posso estar fechando contratos que vão ter prazo de validade dentro da transição. Então, como é que vai ficar a precificação? Eu preciso ter uma cláusula me assegurando que as mudanças no modelo tributário também vão impactar o preço do meu cliente. Se não fizer isso, o meu cliente não vai querer saber. Você não pode me cobrar IBS, CBS. Né? Então, assim, se você fizer algum racional, tudo bem que os tributos, em regra, eles não são, para efeito de base de cálculo, eles não têm a tributação por dentro. Não tem. Mas, por vezes, na precificação, a gente cria alguns racionais, né? Para a gente não jogar mais de lucro no buraco. Então, eu vou precisar prever isso também. Estou fechando o contrato agora no final de 24, qual é o prazo de validade desse contrato? São 12 meses, são 24 meses. Lá em 26, eu vou ter aí a transição, eu vou continuar cobrando ICMS, eu vou continuar cobrando ISS, eu como prestador de serviço. E em 27, eu acabo com a CBS, mas eu continuo com ICMS e ISS até 32, né? Então, eu preciso traçar, né, esse retrato do que eu tenho hoje, qual é o impacto e quais são as áreas de negócio que eu vou precisar envolver, né, nesse novo cenário. Então, isso é importante. A gente está falando aqui de tecniquez, apuração, mas tem a visão comercial, a visão estratégica também, né? Não integram a base do IBS e CBS, um montante dos próprios tributos, né? Então, também veio corrigir a distorção do efeito cascata, tributo incidindo sobre tributo, né? A gente não vai falar de importação aqui hoje, né? A gente está falando de regra geral. Mas, assim, a nossa carga tributária na importação, pela tributação atual, é enorme. Por quê? Porque eu tenho um tributo incidindo sobre o outro, um tributo incidindo sobre o outro. Então, esse novo sistema tributário, ele tem esse objetivo de corrigir essa distorção, né? E trazer aí, tentar amenizar essa tributação em cascata, né? Porque se eu incluo o ICMS no preço, eu carrego para a próxima fase de comercialização daquele produto. E com o IBS, CBS, isso não vai mais ocorrer, né? O montante do IPI, isso já era claro na legislação atual, ele sempre foi um tributo calculado por fora, né? A legislação só veio enfatizar. Os descontos incondicionais, que são aqueles que são concedidos no momento da transação que eu estou realizando, os reembolsos, ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem ou em nome de terceiros, desde que a documentação fiscal relativa a essas operações seja emitida em nome de terceiros. E o montante incidentes na operação com os tributos. Aí, esses tributos, né, que tem todas essas remissões aqui, a gente está falando dos impostos sobre transmissão.
né? Tanto do TCMD como do ITBI, né? O imposto sobre transmissão causa mortes e doação, que é de competência atualmente, a competência estadual, e o imposto sobre bens, né? Sobre transmissão de bens e direitos, que é um tributo aí de competência municipal. Então, aqui está sendo referenciado, né, que esses tributos não vão impactar a base de cálculo do IBS e da CBS, bem? Alguém habilitou aí algum barulhinho? Quer fazer alguma pergunta? Não? Falando de alíquotas, né? Que a gente sempre ficou interessado. Gente, mas todo mundo está falando de tudo, mas não está falando quanto vai doer no meu bolso, qual é o percentual, né? A gente fica ávido por isso. Na lei complementar, ela traz lá no artigo 14 que elas serão fixadas por lei específica, tá? Então, a gente não tem uma definição definitiva, a gente tem uma alíquota estimada, né? Do respectivo ente federativo nos seguintes termos: a União fixará a alíquota da CBS, cada estado fixará a sua alíquota do IBS, cada município fixará a sua alíquota do IBS, e o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. Bem, eu coloco muitos pontos de interrogação quando isso começar a vir em cascata, a pirâmide descer. Como é que vai ser esse jogo, né? Quando a gente começar a ter as leis ordinárias. Por enquanto, está lá no escopo de lei complementar, né? Então, é tudo muito unificado, muito concentrado. Vamos ver aí a continuidade, né? Quando nós tivermos, após as leis complementares, as leis específicas, né? As alíquotas do IBS incidente sobre cada operação corresponderá à soma da alíquota do estado de destino, da alíquota do município de destino, e se for o Distrito Federal, né? A alíquota do Distrito Federal quando ele for o destino da operação, porque ele tem um tratamento misto, né? Ele é estado e município. A alíquota fixada por cada ente federativo será a mesma para todas as operações com bens e serviços. Então, o que a gente tem hoje, serviço de comunicação, mais de 20%, né? Sempre uma tributação, tivemos, né? Depois, com a lei complementar 192, 194, foi aí extinta essa tributação majorada, porque foi eleito como um serviço essencial, né? Mas durante muitos anos, nós tivemos serviço de comunicação na faixa de 29, 32. Então, isso para IBS e CBS não vai mais acontecer. A gente não vai ter mais tributação por tipo de produto, né? Vamos ter uma tributação básica e uma tributação diferenciada para alguns segmentos aí que vão ser beneficiados por redução de base de cálculo, né? Bom, estimativa de alíquotas, né? Isso que está sendo veiculado, né? 26,5, 8,8 de CBS, 17,7 de IBS, podendo variar entre 25,7 e 27,3. Né? Então, isso aqui a gente vai precisar aguardar um pouco mais as cenas dos próximos capítulos, né? Após aí a votação do projeto do Senado e os seus desdobramentos, né? Vamos ter que aguardar um pouco mais. Quem é o contribuinte, né, do IBS e da CBS? O fornecedor que realizar as operações no desenvolvimento da atividade econômica de modo habitual e em volume que caracterize a atividade econômica de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada, né? Então, nós fazendo um parênteses, né, uma comparação aí com a legislação do ICMS, o que nós temos, né? Aquele que realize com habitualidade operações de circulação de mercadorias, né? No ISS, aqueles que prestam serviços relacionados na lista de serviço anexa à lei complementar. Então, aqueles que fizeram um mix disso, né? Só que eles elegeram o fornecedor que realizar as operações, né? Aquele previsto expressamente em outras hipóteses da lei complementar, que são os tratamentos diferenciados que a gente vai tratar aí nas próximas aulas, tá? Fornecedor é o contribuinte do IBS e da CBS, sendo responsável por pagar os débitos do IBS e da CBS sobre o seu fornecimento de bens, inclusive direitos e serviços. A cada fornecimento do bem ou serviço, o fornecedor deve emitir uma nota fiscal eletrônica com destaque dos valores de débito de IBS e da CBS incidentes sobre aquele fornecimento,
Geralmente, a nota fiscal é emitida na data do fornecimento e o fato gerador do IBS e da CBS ocorre nesse momento. Como exceção, se o pagamento pela operação ocorrer antes do fornecimento, o IBS e a CBS serão devidos no momento do pagamento. Né? Então, o pagamento ele vai ser o norteador, né, para o recolhimento dos novos tributos. Por quê? Porque o fisco ele quer ter uma arrecadação imediata. Essa é a finalidade, né, do novo sistema tributário. Então, para isso, ele precisa ter os sistemas todos integrados, né? Ele vai ter modalidades de pagamento diferenciadas, que a gente vai ver aqui na sequência. Né? Quem sai dessa regra de contribuinte? Né? Quem não é considerado como contribuinte de forma obrigatória, nada impede que seja, né? Mas não é contribuinte aí de acordo com o artigo 26 do projeto de lei complementar. Os condomínios, o consórcio, as sociedades de conta de participação, que hoje, né, nós temos aí a responsabilidade tributária concentrada no sócio, né, no sócio oculto, no sócio... esqueci o nome, gente, desculpa, daqui a pouco eu lembro. E trazendo aí uma nova nomenclatura, sócio oculto, sócio ostensivo, lembrei, sócio ostensivo, né? Então, hoje, principalmente em relação à tributação federal, nós temos uma responsabilidade tributária concentrada no sócio ostensivo da sociedade por conta de participação, né? Nanoempreendedor, né? Uma nova nomenclatura, até então nós tínhamos e temos o microempreendedor individual, que também terá uma tratativa diferenciada, e a legislação trouxe aí uma nova definição de nanoempreendedor, a pessoa física que tenha oferido receita inferior a 50% do limite estabelecido para adesão ao MEI, né, previsto lá na lei complementar do MEI do Simples Nacional. E fundos de investimento, aí observados parágrafos 6º e 8º. Não são contribuintes também, né, que já era de se esperar, né, por uma previsão constitucional, as instituições de educação e assistência social, que são as imunes do imposto de renda, né, para fins de imunidade, não podendo apropriar créditos das suas requisições, bem como planos de assistência à saúde sob a modalidade de autogestão e entidade de previdência complementar fechada. Tá? Então, isso também está fora do conceito de contribuinte. Pagamento. Então, falamos fato gerador, base de cálculo. Esses são os elementos essenciais, né? Quando a gente fala assim, quais são os elementos essenciais de cada tributo? Né? Então, eu tenho fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuinte, né? Antes de tudo, quem são os contribuintes daquele tributo. Então, esses são os elementos essenciais, né? E na de carona, a gente traz sempre as hipóteses de não incidência ou imunidade tributária. Muito bem, como é que eu pago esses novos tributos? Né? Então, trazendo aqui para você as regras gerais, tá, gente? Em setembro, a gente traz aí, vocês podem até sugerir, né, no WhatsApp privado, temas da reforma, fiquem bastante à vontade aí, se vocês... A gente divulga sempre muitas coisas lá nas redes do TaxLine, né? Essa semana a gente divulgou a questão do projeto de lei 108, projeto de lei complementar, então, toda semana, para quem está lá nas redes, seja lá no Instagram, ou no LinkedIn, ou no Facebook, a gente sempre publica as atualidades da reforma, mas todo mês a gente vai trazer um tema aqui para explorar um pouco mais no detalhe. Muito bem, em linha com o propósito de uma arrecadação imediata, né, as modalidades de pagamento, né, hoje nós temos aí mais de uma modalidade de pagamento. Né? Então, nós temos a primeira modalidade, compensação com créditos, né, apropriados pelo contribuinte, na hipótese de repente, ele netar e ficar com saldo credor, então ele não vai ter pagamento, recolhido pelo próprio contribuinte, recolhimento na liquidação financeira da operação, então isso é uma super novidade na nossa legislação brasileira, né? É uma modalidade já existente lá fora, mas que não existe na nossa legislação, que é o split payment. O que é o split payment? A tradução é pagamento repartido, né? Então, no momento que o adquirente for pagar aquele bem ou aquele serviço,
automaticamente, se esse pagamento for feito através de meios eletrônicos, que hoje a vida é essa, né? Ou é Pix, ou é cartão de crédito, ou é cartão de débito, ou é boleto, né? Ninguém mais paga em cash, né? Naquele pagamento ali, automaticamente, aquele pagamento vai ter duas destinações. A parte do tributo já vai para os cofres públicos, e o que o vendedor tiver direito, ele já vai receber, né, líquido dos tributos devidos. Né? Então, essa é a sistemática de split payment. Mas, para que isso seja operacionalizado, eu vou ter que começar lá na nota fiscal, né? Como é que isso vai se comunicar com os meios de pagamento, como é que isso vai se comunicar com o sistema do fisco para que automaticamente tenha a destinação do tributo, que esse tributo seja recolhido através da sistemática de split payment, e que está sendo muito debatido, né? Quando você acessa e joga isso na internet, esse tema, é super discutido como isso vai ser operacionalizado aqui no Brasil, né? Mas essa é a cereja do bolo. Tá? Essa é a cereja do bolo que os entes federativos pretendem operacionalizar para evitar sonegação. Né? Então, assim, são duas finalidades do novo sistema tributário. Evitar distorções pelo cálculo por dentro, pelo imposto em cascata, e evitar a sonegação fiscal, né? Introduzindo aí uma sistemática de split payment, né, para quando houver transações através de meios eletrônicos. Recolhimento pelo adquirente, e aí são as modalidades de responsabilidade tributária, que a gente também vai falar, né? Então, todos esses artigos que estão sendo destacados aqui, com tratamentos tributários diferenciados, a gente vai tratar aí nas próximas aulas, né? Com abordagens diferentes. Então, uma aula aí para os tratamentos diferenciados, falar um pouco de cesta básica, de alguns tipos de indústria, né? A questão do documento fiscal, né? Também a gente vai tratar aqui em aula específica, com base aí na nota técnica da nota fiscal eletrônica, e como isso vai chegar, né? Como é que vai ocorrer essa trilha até chegar no pagamento via split payment, né? Então, a gente precisa preparar os nossos processos para isso também. Né? Então, não é somente a gente ler a legislação, a gente já em 2025, a gente vai precisar já começar a pensar, né? Se o meu provedor de software, meu RP está preparado aí para a emissão dos documentos fiscais, a nota técnica, ela entra em ambiente de produção em outubro de 2025, né, que eu acho assim muito justo, muito perto, né, da largada. A largada é janeiro de 26, né? E aí a produção entra em outubro de 25. Eu acho muito próximo. Eu acho que para a gente ter aí uma margem de segurança, esse momento aí da produção do novo documento fiscal teria que ser em junho de 25, né? Para a gente ter aí uma certa tranquilidade para os erros usuais que a gente sabe que acontece, né? Na hora vamos emitir, e não consegui emitir, né? Então, quanto mais a gente se antever, melhor, né? Principalmente se tiver uma volumetria, principalmente com bens, né, gente? Principalmente com bens. A gente ainda não sabe em relação. Hoje a gente está indo na prefeito de ISS, a gente tem uma forma, uma contingência para a nota fiscal de serviços, né? Mas a gente não sabe na nova legislação como isso vai funcionar. Então, a gente precisa sair com os sistemas bem preparados. Bom, falando de não cumulatividade, né? Então, a prioridade é pelo regime de não cumulatividade. Isso quer dizer que, né, que os regimes de cumulativos atualmente existentes vão deixar de existir. Isso em relação ao ISS, em relação a PIS e COFINS, que hoje a gente tem a possibilidade de ter os dois tipos, né? Então, IBS e CBS navegam na não cumulatividade, sendo que a apropriação de crédito só será permitida quando ocorrer o pagamento. Então, esse sistema ele vai ser um sistema que, assim, a gente pensa, vou apertar um botão, vai sair minha apuração. Né? Porque quando, efetivamente, o meu cliente me pagar, uma parte do valor que ele me deve vai ser recolhida em tributos. Então, automaticamente, se o tributo foi pago, eu tenho a garantia
do crédito subsequente para quem tem direito, né? Então, o pagamento vai ser aí o momento em que eu vou ter direito à apropriação aos créditos sobre as operações, né, sobre as quais o adquirente de bens ou serviços, né, excetuadas aquelas que são consideradas como uso pessoal. A gente vai ver aqui essa situação. Então, muda totalmente. O momento não é mais aquisição daquele bem ou daquele serviço, e sim quando houver o pagamento do IBS e da CBS. A apropriação do crédito será realizada de forma segregada para IBS e CBS, vedadas em qualquer hipótese a compensação entre eles, né? Então, não é possível eu apropriar créditos de IBS com CBS e vice-versa, e está condicionada à comprovação da operação por meio de documento eletrônico hábil e idôneo, né? Então, vou ter que ter toda essa integração de sistemas, né? Então, a gente já teve aí o primeiro sinal, que é para os documentos fiscais, mas certamente o governo ele vai ter que criar algo para o split payment, né? Que as empresas vão ter que se integrar. Fica vedado a apropriação de créditos sob aquisição de seguintes bens que serão considerados de uso e consumo pessoal, exceto quando forem necessários a realização das operações pelo contribuinte, né? Então, precisa fazer parte do business, né? Joias, pedras, metais preciosos, obras de arte, bebidas alcoólicas, derivados de tabaco, armas e munições, e bens recreativos, esportivos e estéticos. Agora, se efetivamente a atividade da empresa incluir esses bens, aí eu não estou dentro da vedação, né? Mas se a empresa, por exemplo, adquirir um quadro caríssimo, uma obra de arte para colocar lá na sala da presidência, né? Não tem essa atividade. Então, o crédito é indevido. Não é permitido. As operações imunes, isentas ou sujeitas à alíquota zero não permitirão a apropriação de crédito para utilização nas operações subsequentes, e a gente tem algumas ressalvas, né? Como a gente tem hoje, por exemplo, a operação de exportação é uma operação incentivada, né? Então, os créditos da exportação permanecem, né? Então, somente para operações incentivadas é que os créditos ainda vão continuar sendo permitidos. A imunidade e a isenção acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, e no caso de operações sujeitas à alíquota zero, será mantido o crédito relativo às operações anteriores, né? Então, bom, como a gente ainda está muito em discussão sobre os benefícios, que a gente vai tratar aí nas próximas aulas, pode ser que a gente tenha aí mudanças, né, na concessão desses benefícios após a votação do projeto de lei pelo Senado Federal, né? Então, a galera fica assim, comprei um curso. Falei, gente, não compra curso, vai mudar, toda hora muda. Faz a aula grátis, vai lá para o YouTube, assiste algum canal, porque toda hora muda. Isso que a gente está falando aqui pode não ser a redação final do projeto de lei do Senado, entendeu? Então, a gente ainda tem um caminho a percorrer, até pelo menos outubro, novembro. Eu arrisco a dizer, né, pela prática que, pelo menos a minha experiência aí, em outras medidas provisórias que tinham que ser votadas, né, por conta do princípio da anterioridade, que deve sair lá no Diário Oficial da União, edição extra do dia 31 de dezembro, para poder cumprir o princípio da anterioridade. Sempre foi assim, PIS e COFINS em 2002, 2003, edição extra do Diário Oficial da União, né, lá do dia 31, PIS e COFINS importação, edição extra do Diário Oficial da União do dia 31, sempre foi assim, né? Então, eu imagino que pode ser que não seja diferente, porque fica jogando para lá e para cá, o projeto volta para a Câmara, vai para o Senado, vai para a sanção, enfim, é complicado, né, todo esse trâmite legislativo, né? Bom, vamos para o próximo. Então, agora a gente está falando de um outro elemento essencial, né, que é a tomada de créditos, o regime de não cumulatividade, e como é que vai funcionar o período de apuração, né? Será mensal, e aí depende de regulamentação, né, para o prazo, para a conclusão da apuração, a data de vencimento dos tributos, e a apuração deverá consolidar as operações realizadas por todos os estabelecimentos do contribuinte. Então, vem o conceito de centralização, que hoje a gente tem nos federais, a gente concentra, né, a apuração na matriz, mas com exceção aí do IPI, né, o IPI é por estabelecimento. ICMS e ISS, também apurações segregadas. No IBS e CBS, apuração consolidada, né?
O pagamento do IBS e da CBS e o pedido de ressarcimento serão centralizados em um único estabelecimento, e nas hipóteses de regimes específicos de tributação, a apuração aí vai depender, né, lá do título que trata das transações específicas, que a gente não vai tratar aqui na nossa aula de hoje, tá? Ressarcimento de créditos não compensados, né? Então, essa é uma outra alternativa também trazida pela nova legislação. A gente sempre teve, assim, muita burocracia quando a gente falava, por exemplo, né, de ressarcimento de ICMS por substituição tributária, dependendo da legislação de cada estado. Alguns são processos, né? Alguns demoram mais, alguns demoram menos. Para a IBS e CBS, né, eu tenho a sistemática, quando eu apuro saldos credores, né, eu posso solicitar o ressarcimento, e aí eu tenho hoje, né, no projeto de lei complementar 68, né, esses termos: apreciação em até 60 dias, para pedidos de ressarcimentos que sejam compatíveis com o padrão de operação do contribuinte, a base 150% da média de saldos credores acumulados nos 24 meses anteriores ao período de apuração, com ajuste pela sazonalidade, né? Então, haverá nessas estatísticas aí por parte do órgão fiscalizador, a apreciação em até 270 dias nos demais casos, né? Redução do prazo de apreciação dos pedidos para bens de capital, contribuintes elegíveis em programas de conformidade, né? Hoje a gente já tem essa realidade para os federais, a gente tem o projeto Confia, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, a Receita Federal instituiu o projeto Confia, justamente para estreitar a relação aí com os contribuintes, né, e promover a conformidade dos processos dos contribuintes em geral. E ressarcimento de até 15 dias após o prazo de apreciação do pedido, né? Então, a apreciação é que demora, né? Mas foi deferido aí, são 15 dias para ocorrer o ressarcimento de créditos não compensados. Uma outra dúvida, né, que surgiu aí na tramitação dos projetos foi a questão dos saldos credores de ICMS, né? Os saldos credores de PIS e COFINS foram tratados, quanto à possibilidade de utilização, e aí os saldos credores de ICMS ficaram um pouco a revelia, né? Mas já foi definido aí com as discussões, tanto do projeto de lei complementar 68, como do projeto de lei complementar 108, a possibilidade do contribuinte requerer a utilização dos saldos credores. Esse é um ponto sensível e importante para a gente ficar bem no radar, porque eu não preciso esperar a transição da reforma para entrar com esse pedido, né? Então, a gente precisa aguardar os próximos passos desse tema, né? Possivelmente já em 25, os contribuintes que estiverem nessa situação, quem exporta muito, né, tem saldo credor de ICMS, porque tem um prazo de 5 anos para usar, né? Então, é importante aí, assim que for bater o martelo da possibilidade, a gente vê a forma de operacionalizar e já entrar com a solicitação aí dos saldos credores de ICMS, principalmente se os valores forem bastante relevantes, tá? Mas até nas próximas aulas a gente volta a esse tema. Muito bem. Além, né, do IVA Dual, que a gente acabou de fazer um overview, né, dos elementos essenciais, né, esse foi o nosso propósito hoje na nossa aula, nós teremos um imposto seletivo, né, que é um imposto que nós já temos hoje a seletividade, né, a seletividade tanto para o IPI como para o ICMS. O que significa a seletividade? Quanto menor é a essencialidade, é a utilidade daquele bem, mais caro é o tributo, né? Então, por exemplo, quando você vai lá para a TIP, para a tabela de incidência do IPI, e para a TEC, lá para identificar a tributação do imposto de importação, se você vai para perfumes, peles, cosméticos, a tributação é sempre mais gravosa. Por quê? Porque não é um produto essencial para a população, né? Então, por isso que a cesta básica está sempre em pauta, porque são produtos essenciais para a população brasileira, né? Então, o imposto seletivo, e por isso que todo mundo fala que é um novo que não é novo, né? É um velho com uma roupa nova, ele vem com a intenção, né, de tarifar, né, de tributar produtos que não são considerados como essenciais
para a população em geral, né? Então, está previsto lá no artigo 406, né? Então, a gente estava lá na casa do artigo 13, artigo 12, aí depois vem toda a tributação diferenciada, que a gente vai tratar aí na próxima aula. Lá no 406, eu tenho a previsão da instituição do imposto seletivo, incidente sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? E aí, lá no parágrafo 1º, relacionando aqueles produtos que são considerados como prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, mas que a discussão continua, né? A cada momento essa listagem aqui ela vai sendo alterada, né? Discutiu aí essa semana a questão do carvão, né? Então, certamente essa listagem aí ela deve sofrer alterações até a publicação final da lei complementar, né? Então, meio ambiente bem classificado, né? ICM, o carvão mineral e os serviços listados no anexo 17, referentes a veículos, embarcações aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, bebidas açucaradas porque engorda, né, a população, bens minerais e concursos de prognóstico e fantasy esportes, né? Então, o imposto seletivo tem sido bastante discutido para efeito do petróleo, né? Tem sido uma discussão recorrente no estado do Rio de Janeiro, em função da essencialidade do produto, né, para a economia local. E certamente teremos outros embates aí, dependendo das regiões, né, impactadas pelos produtos relacionados, tá? Bom, o que difere o imposto seletivo, né, do IBS-CBS, né? Primeiro, porque eu não tenho alíquota, eu preciso de uma lei ordinária aqui, né, não necessariamente de uma lei complementar, então essa é uma grande diferença. E o fato gerador, né, ocorre na primeira comercialização do bem, ou na arrematação, se eu estou falando de leilão, transferência não onerosa de bem mineral extraído ou bem produzido, aqui que se insere, né, a questão do petróleo, a incorporação do bem ao ativo imobilizado pelo fabricante, a exportação de bem mineral extraído, ao consumo, exportação de bem mineral extraído, ao consumo do bem pelo produtor extrativista ou fabricante, o fornecimento ou pagamento do serviço que ocorrer primeiro, né? Então, a gente está falando aqui, inclusive, de exportação, né? Que, em tese, não deveria ser uma transação, uma operação tributada, né? Em função de trazer mais investimentos, né, para o nosso país. Então, isso está sendo bastante discutido, certamente aí teremos cenas dos próximos capítulos em relação ao imposto seletivo. Base de cálculo, valor de venda, né, na comercialização, na arrematação, valor de referência na transação não onerosa, então, possivelmente, um valor de referência de mercado, se eu estou falando de uma doação. Também na exportação de bem mineral, valor de referência, comercialização de produtos fumígenos, valor contábil de incorporação do bem ao ativo imobilizado e a receita própria da entidade que promove, na hipótese que trata aí o inciso 7º do parágrafo 1º, calculado nos termos do artigo 238. Mas que a gente vai falar aqui na próxima aula dessas situações específicas. Não integram a base do IS. Aí, mais uma vez, não há cálculo por dentro. O montante do CBS-IBS, do próprio IS, então a gente não tem mais o que a gente tem hoje no ICMS, que o ICMS integra a sua própria base de cálculo, não tem mais isso no novo modelo tributário, e as alíquotas serão estabelecidas por lei ordinária. Bom, o que eu gostaria de mostrar mais para vocês, né? Bom, primeiro, eu gostaria de colocar aí aberto, se vocês quiserem fazer alguma pergunta dentro do que a gente falou aqui, né? A próxima aula de setembro, a gente vai tratar 2 regimes diferenciados e dos benefícios que a legislação está trazendo em função dos tipos de indústria. Quando eu falei das redes sociais, né? Para quem não conhece, não sei como é que vocês chegaram até aqui, se alguém passou o link, se vocês entraram no grupo, se nunca acessaram o site do Tex. Por aqui, vocês têm como acessar todas as redes. Tem um link sem ter guia do Chrome.
Então, aqui no site, lá no finalzinho, deixa eu colocar aqui, não sei se ele vai mostrar. Aqui no final da página, vocês têm todas as redes sociais. Deixa eu ver se aparece para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Siga-nos no Facebook, siga-nos no Instagram, siga-nos no YouTube. No YouTube, vocês vão ver esse vídeo que a gente está apresentando aqui. Em breve vai estar lá. Então, o coleguinha não assistiu, quer entender, em termos gerais, o projeto de lei, é só falar para acessar lá. No YouTube, a gente tem outras aulas lá, que podem ser interessantes para vocês no dia a dia. E as redes sociais, a gente está sempre alimentando de novas informações, tá bem? O site, ele traz cursos gravados, são videoaulas, essa é uma dúvida frequente dos alunos, não são ao vivo, mas a gente tem promovido uma vez ao mês, pelo Simpla, uma turma ao vivo, porque eu tenho um aluno que gosta de estudar o gravado, porque ele vê no ônibus, ele vê na van, ele vê no metrô, assiste aos poucos, volta na aula, vê de novo, e tem aluno que já gosta da dinâmica do ao vivo. Atualmente, a gente está fazendo todo mês o curso de preços de transferência, tá? Então, nós teremos na próxima semana, nos dias 28 e 29, a próxima turma de preços de transferência, tratando da nova legislação vigente em 2024. E aí, lá nas redes sociais, você tem lá como fazer a inscrição, tá? A nossa ideia também, né, assim que a gente tiver a redação final, fazer o curso ao vivo da reforma tributária, mas aí só com um cenário um pouco mais definitivo aí da lei complementar, tá bem? Bom, temos alguns minutos, abro aí para vocês, caso vocês queiram fazer uma pergunta dentro do que a gente comentou aqui. Deixa eu ver, fez um barulhinho aqui. Deixa eu ver no chat se tem alguma coisa. Por não, Sérgio, pode falar. Bom, mas tudo bem? Tipo uma atividade de longa data, CRC, Sim. cursos técnicos, reuniões. Sim. Prazer revê-la. Bem, em relação ao imposto seletivo, você comentou no caso da extração do petróleo e gás. Sim. Ele está na discussão se vai ser incidido pelo imposto seletivo, é isso? Na verdade, assim, a previsão, ela existe, agora a indústria como um todo está discutindo muito isso, tá? A gente vai ter aqui o momento repetro, quando a gente tiver aula de regimes aduaneiros especiais. Eu, particularmente, como é uma indústria que eu trabalho na prática, né? Estou no Rio de Janeiro, então eu tenho participado de todos os eventos. A Câmara Americana, outro dia, fez um evento muito legal de repetro. E aí a gente tem a posição dos profissionais da área jurídica que pensam, né? Então, assim, o mercado como todo no estado de Rio de Janeiro está discutindo muito essa questão da incidência do imposto seletivo sobre o petróleo em função da importância da indústria para o desenvolvimento regional, né? Então, a gente vai precisar assistir aí se no decorrer da votação no Senado isso vai permanecer ou não, né? Ainda não temos essa resposta, mas com certeza o mercado ele está se mobilizando para isso, tá? Me lembrou um pouco o passado, né, na discussão de tributar no aumento da extração, né? Sim, exatamente, lá, né, a Lei Noel, voltou exatamente. lá, né, exatamente, voltou lá na Lei Noel, quando a gente discutiu a questão do ICMS, exatamente. Várias coisas que a gente lê, quem opera, né, e trata de ICMS, quando lê essa lei complementar, é impossível você não remissionar. Você fala, mas tem isso aqui lá na Lei Complementar 87. Mas tem isso aqui na Lei Complementar do ISS. Você sempre faz esses links, né? Isso aqui não tem nenhum nos dois, isso é totalmente novo, né? Então, acho que o propósito... Pode falar. E o grande impacto é, quando falamos o repetro estadual, né? Como o Estado, a lista federal, como o estadual, isso, exatamente. Vai ser tratado. Exatamente, né? Porque você tem lá as espécies dentro da IN 1787 para o federal, o estadual com aquela redução de carga tributária de 3, esse é um ponto bem sensível, que o projeto de lei não está tratando, né? Então, a gente tem aí bastante trabalho nos próximos meses para ver como é que vai ficar esse modelo, né? É isso, pessoal, agradeço muito. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só o Sérgio que mostrou a câmera e fez a pergunta. Tranquilo. Bom, então agradeço a participação de vocês. Pois não, Kathleen? Muito obrigado. Nada, prazer te ver. Oi, Kathleen.
Prazer. É a primeira vez que eu entro numa aula sua, acabei chegando até um pouquinho atrasada, estava ouvindo pelo celular. Esse vídeo fica gravado e ele fica disponibilizado no WhatsApp? Ele fica... No WhatsApp, a gente não manda o vídeo. No WhatsApp, a gente disponibiliza o material em PDF. Então, essa apresentação que eu apresentei aqui, amanhã ou no máximo segunda-feira, vocês vão receber no grupo de WhatsApp, tá? O vídeo fica no canal do YouTube. Esse aqui, ó, siga-nos no YouTube. Tá. Lá tem todos os aulões que nós realizamos, tá? Então, além de reforma tributária, tem outros temas que também podem ser legais para vocês, tá? Então, vai estar lá. Tá lá, vai ser disponibilizado lá para quem não pôde assistir tudo, tá bem? Tá ótimo, obrigada. Muito obrigada a vocês. Então, muito obrigada, boa noite a todos e até o próximo mês, tá bom? Tchau, tchau.